agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos, nos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos, nos antigos rituais. Nos contaram sobre a dança. Boa noite, gente amada, abençoada. Esse som lindo do Ave de Maria, um artista catarinense abençoado. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos convidando os amigos, a família, os irmãos, os primos, vizinhos, a família universal, a família de sangue, a família da alma. Deixa eu desligar o sonzinho. Ai, mais uma noite abençoada da nossa ciranda da família. Convido a todos a respirarem nesse momento. Vamos nos sentindo em círculo. Vamos nos vendo sentados numa roda. Vamos nos olhando olhos nos olhos. Todos que estão aqui, aqueles que depois forem assistir. Os processos circulares são poderosos e a gente tem que lembrar que a vida é circular. E por isso a gente está aqui em mais uma live Ciranda da Família. Todos estão me escutando bem? Alguém pode dar um ok para mim aí? Porque hoje eu estou num outro ambiente e com fone. Porque a internet não estava tão legal hoje na minha sala de trabalho. Quem puder dar um okzinho aí que está me escutando bem, eu agradeço. Ai, gente amada, então vamos lá, vamos para esse papo muito especial. E por que a gente tem esse papo? Por que toda segunda eu te convido a participar desse movimento aqui? Porque a gente precisa fazer o bem voar, porque a gente precisa de novos adultos para um novo mundo. Precisamos de novos adultos para uma nova educação. E precisamos voltar a viver em família, em comunidade, um com o outro. Esse é o convite dessa noite e para a vida. E hoje eu trouxe uma convidada, aliás, vou trazer, ela já está aí, uma convidada muito especial. Uma pessoa que eu conheci facilitando um grupo de mulheres e foi muito abençoado. Aí no final descubro que ela é prima da minha prof de yoga. Então a vida é circular mesmo, faz a gente se encontrar e se conectar. E é a nossa querida Lia Bertolio, que eu vou já chamando aqui. Assim que ela entrar, eu já apresento mais um pouquinho, já falo mais um pouco. A Lia, mãe, filha, terapeuta, estudante de psicopedagogia.
Peraí. Deixa eu pegar aqui a Lia. Quero convidar a Lia. Fica entrando uma outra pessoa junto. Lia, dá um oizinho pra mim, por favor, que eu não tô conseguindo pegar só tu. Ai, que delícia, vai ser muito bom isso. A Lia também trabalha como educadora parental. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, enquanto eu fico tentando chamar a Lia aqui. Dá um oizinho para mim, Lia. Então a gente vai falar um pouco dessas questões das nossas atitudes diante dos comportamentos dos nossos jovens, das nossas crianças, o quanto a gente reage, por que a gente reage. Eba! Galera, a participação de vocês é muito importante. Comentem, perguntem, façam suas. Oi, Lia! Seja bem-vinda! Deixa eu arrumar aqui. Tô te ouvindo bem, sim. Tu me ouve? Oi, tudo bom, Fabi? Tudo! Coisa boa! Obrigada pelo convite, eu adorei. Ai, que bom! Eu que fico muito grata. A gente tem que partilhar, a gente tem que fazer voar esses conhecimentos, né, para a vida ficar mais leve, mais feliz. E eu sempre procuro pessoas que, para mim, me chamam a atenção quando conseguem fazer isso. Esse é o grande objetivo desses encontros, né? Trazer pessoas que estão conseguindo vivenciar, porque hoje a gente tem tanta facilidade de informação, né? Tem tantas pessoas falando sobre tantos assuntos. É tão fácil a gente entrar lá no Dr. Google e achar informação, mas transformar, né, essa informação em prática, em vida real, né, trazer para a nossa vida esse conhecimento. É disso que a gente precisa saber como é que é, qual é o caminho, né? Então Bem sejam mais bem-vindos difícil, quem né? né? Então é isso aí. Sejam bem-vindos quem está chegando, vão participando, fiquem muito à vontade, que a ciranda é nossa. Então, Lia, fiz um breve currículo teu aí, né? Muito breve, né? Mas aí a, a, a casa é tua, a ciranda é tua, a roda é tua. Vamos bater um papo legal aí, vamos ver o que vai fluindo, se vai surgindo coisas do pessoal aí também. Fica muito à vontade para aproveitar esse momento, tá? Legal. Bom, eu trabalho como educadora parental pela disciplina positiva. A disciplina Positive Education, ela é americana, uma instituição americana, e ela ensina essas, são técnicas firmes e gentis de como educar uma nova geração com base na educação não violenta, né? Sem aquilo que a gente está acostumado, né? É uma nova diretriz, uma nova abordagem, ainda que seja bem antiga, é uma nova Uhum. abordagem. E então, desde 2018, eu acho que eu estou fazendo esse trabalho com a educação parental. Adorei o teu convite, adoro os teus trabalhos, adoro acompanhar o que tu faz. Acho Ai, incrível Vicky. nessa questão da educação, né? Eu vejo que tu trabalha muito com adolescente, eu fico bem feliz. Acho que a gente está precisando olhar para eles também nesse momento, né? Acho que a pandemia trouxe uma nova realidade para os pais, né? Acho que a gente deixa muito essa educação emocional, essa educação social na mão da escola, né? E agora a gente viu quanto a casa influi na educação da criança, nessas questões sociais, emocionais e de convívio, né? Então, acho que a gente agora, pós-pandemia, que eu espero que acabe logo, eu espero que a gente consiga tirar um pouco do peso da escola quanto às questões socioemocionais e que a gente consiga trazer para dentro de casa. Ainda que não temos escolha, né? Nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Então, essa é a importância da gente exercer primeiro em nós para que a gente possa dar o exemplo. E aí é que entra o desafio também, né? É a gente olhar para a gente, para educar. Isso. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente, nas relações, é sempre desafiado a se olhar, né?
E justamente a gente colocou essa pergunta, eu te pedi para a gente começar por essa questão aí, porque é justamente o que eu sinto, né? Mas antes de eu te falar, da gente começar pela questão, só queria te pedir que tu falasse para a galera que está aí, como é a tua família? Vamos começar por aí, já que a gente está falando de família, porque eu estou também sempre trazendo pessoas que tenham modelos de famílias diferentes, para a gente olhar para isso também, que a sociedade é diferente, né? Não é mais É. todo mundo do mesmo jeitinho. Nunca foi, né? Mas sempre teve assim, sempre teve esse mundo aí querendo nos dizer que existia um padrão, né? E a gente está cada vez mais tirando esses véus e mostrando que não. Então, para a gente poder partir da tua experiência, fala um pouquinho disso, como é a tua família, eu sei que tem bebezinho novo, então fala para a galera aí, para as mães que estão nos assistindo, virem que é de uma mãe recente, de bebezinho, que está vindo tudo isso, né? Então é isso aí. Sim. Bom, eu sou mãe de dois agora, né? O Samuel fez 37 dias, eu acho que ontem ou hoje. Oh, Então tá fresquinho ainda, a gente tá se conhecendo ainda. que E a lindo! Lavínia já tem 7 anos, né? Veio aí o Samuca depois de 7 anos, aí uma grande, eu acho, bastante diferença, né? Na minha Uhum, família as diferenças eram menores. Então uhum, foi uma bênção, né? Mas agora eu sou mãe de dois. Tô aprendendo a ser mãe de dois também, né? uhum. Tô Ai, me coisa boa. educando como mãe de dois também. Aham. Muda Uhum. tudo, né? Quando Ah, chega, muda tudo, né? uhum, Não importa o quanto a gente está já no caminho, né? Principalmente do uhum. autoconhecimento. A gente já se conheceu nesse caminho, né, Fábio? De buscar É. autoconhecimento. Assim. Aham. Então, a gente não sai mais dele, né? E Uhum. agora o Samuca chegou faz poucos dias, a gente está vivendo intensamente, assim, essa nova família. Eu tenho uma nova família faz pouco tempo. Ai, que linda! Parabéns por essa nova família linda. Muita saúde e Obrigada, felicidade obrigada. para vocês. Amém, Então vamos lá. obrigada. Amém. Então, Lia, vamos pensar assim, ó. Por que que eu pensei nesse ponto de partida aí, dessa pergunta? Eu gosto muito de perguntas, porque elas nos provocam a deixar sempre aberto o pensamento, né? Daí, assim, como seria parar de reagir aos comportamentos dos nossos filhos, dos nossos alunos, das crianças e adolescentes que estão aí convivendo com a gente? E por que que eu trouxe essa pergunta para a gente começar? Porque eu percebo, assim, ó, tanto trabalhando nas escolas, quanto quando eu recebo uma mãe que vem falar da sua situação com o filho no consultório, que muitos adultos se sentem muito desconfortáveis com as crianças e adolescentes. Tem um desconforto. Parece que estão sempre se defendendo. Parece que, né, é sempre pesado. E aí eu encontro a criança e o adolescente e não sinto assim. Então, por que será que muitos adultos sentem isso? Como tu pode trazer para nós, com esses teus conhecimentos, né, da educação socioemocional, da educação parental, né, onde a gente consegue entender, compreender para que os pais, mães, profs que estão nos ouvindo também consigam se olhar, fazer esse movimento, acho que eu estou agindo assim. Na verdade, eu estou reagindo, né, para cada um estar aqui fazendo esse movimento também de se olhar. Faz tempo agora que a gente não pratica uns workshops presenciais, mas é sempre a minha primeira questão é avaliar como eu trato as outras crianças. Eu sempre peço para os pais avaliarem como eles recebem as crianças e adolescentes. Como assim, Lia? Por exemplo, você encontra alguém na rua, uma amiga, um amigo, e ele está com um filho. Você cumprimenta essa criança? Você olha para essa criança? Você diz oi para essa criança? Você vê que ela está ali como um ser além do pai e da mãe que estão acompanhando? Ou você não dá bola, você bate na cabeça, faz uma piadinha, né? Encosta na criança, né? Invade ali aquele espaço. Então a gente não foi educado a respeitar a criança. A criança, Uhum. a gente foi ensinado que a criança não tem vez, né? Que a criança ela tá ali, ela faz parte daquilo e ela não tem muita escolha, não tem muita opção, né? E isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Quando a gente encontra pessoas com crianças, é muito comum a gente não cumprimentar essas crianças.
né? Eu peço que cada um faça a sua avaliação. Se quando encontra alguém, reconhece que aquela criança como um ser que está ali e demanda a educação que a gente tem um adulto, né? Ou se você, né, só invade aquele espaço, porque existe também essa invasão de espaço, que a gente encosta, beija, né? Existe Pega na também esse outro lado, bochecha. né? O bate na cabeça, né? É um negócio que me agonia, assim, né? Uhum. Então essa é a avaliação. Como eu lido com as outras crianças, além das minhas, né? Como eu valido essa presença, eu valido esse ser que está ali, ou eu só desconsidero ou ainda invalido essa presença, né? Então essa é a primeira avaliação que eu peço para quem está em workshop comigo fazer. A gente chama essa atenção, né? E eu acho que a gente foge muito das crianças essa questão do descontrole, né? A gente não sabe como vai ser, se eu cumprimentar ela, ela vai me mostrar a língua, sabe? A gente fica com esses tipos de questões, Tipo, né? evita para nem receber esse desconforto aí. Esse desconforto, esse descontrole, na verdade, porque a Descontrole. gente, a gente fica até com receio, né? De Uhum. mexer, de falar, vai, né? Então, assim, vamos validar essa criança, né? Vamos cumprimentar ela como um ser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos junto, né? Vamos olhar para quem está ali do lado também, né? Uhum. Não só uma intromissão ou talvez né, Uhum. ignorar essa presença, né? Mas fazer Boa. valer, né? Como esse ser também merece a nossa educação, né? Parece invisível, né? A criança é invisível nos ambientes, né? Ali a prof. Kelly, que colocou ali assim, pobre da criança, fica a ver navios. E é bem isso, né? Parece que não é um ser, parece que não é uma Porque pessoa que tem eles sua esperam vontade. também. Uhum, Eles esperam ser cumprimentados, eles esperam, às vezes a gente chega e a criança quer contar alguma coisa e a gente nem dá bola, porque, né, uhum, não vê aquilo ali. Então, realmente uhum, fica vendo navios, eles ficam assim, né, e se uhum, sentem inexpressivos, que não pertencem àquele local, não pertencem uhum. àquele espaço, né, eles não se sentem confortáveis. E aí, às vezes, começam vários desconfortos, começam as birras, eles querem ir embora, a gente não sabe por quê, né, mas é exatamente isso, Aí, eles aí se vem sentem. aí vem os rótulos, né, Lia? Ah, ele é birrento, ele é mal educado, ninguém, né, ninguém ensinou esse guri Ele a é tímido, cumprimentar as né? pessoas, Tímido, é ele é tímido, tímido. ele tem vergonha, né? E às Uhum, vezes a criança não tem espaço mesmo, né? A gente não olhou para ela, uhum, não deu oi, não deu boa tarde, não deu boa noite, não significou a uhum, presença dela ali naquele espaço, né? E ela uhum, sente isso, obviamente. Ela sente que não é bem, não é que não é bem-vinda, mas ela não sente que pertence àquele espaço, ela não faz uhum. parte, ela tá ali na rabeta, só ali, né? A ver navios, como disse a prof, né? Não é vista, né? Não é vista já está dizendo tudo, quer dizer, ela não é vista, ela está oculta, escondida, ninguém está vendo que tem um ser ali. E aí, tu trazendo isso, eu me lembro, boa noite ao prof. André que chegou aí, aos outros profs e a todo mundo, À noite. me fez lembrar, assim, ó, no início do ano, na escola, o mês de março, quando começa a escola, agora diferente, né? Não está tendo do mesmo jeito, mas sempre foi assim até 2019, enquanto a gente tinha o dia a dia. O mês de março, eu trabalhei por muito tempo como orientadora educacional na escola. Então, eu era a pessoa que a criança estava demonstrando alguma dificuldade, chamava a Fábio. Março é o mês das crianças chorando porque tem que ir para a escola, especialmente pré-escola e primeiro ano. Quando eu sentava para conversar com a criança, a grande maioria, Lia, galera, não sabia por que estava ali. Era um sofrimento, um susto. Tipo, eu tava em casa lá, de boas, com meu cachorrinho, minha mãe, meu pai. E aí no dia seguinte foi parar naquele lugar enorme, feio, né? Porque a escola geralmente parece uma fábrica, né? Assustador, né? É É, assustador. Fala assustador. aí, de repente, então assim, esse olhar que tu está dizendo, né?
ele resolve muitas coisas para quando essa criança crescer. Ele evita muitas situações dessa reatividade do adulto com o adolescente, porque se ele não foi visto enquanto criança, ele cresceu com essa memória de que não era importante, era invisível, estava sempre a ver navios, né? Então, assim, poxa, esse diálogo, né? Aprender que com a criança também se conversa, se dar conta que a gente talvez não saiba fazer tão bem porque não fizeram com a gente, é muito compreensível, né? Mas quando a Sim. gente se dá conta, a partir de agora eu tenho que começar a fazer diferente, né? Acho que esse que é o grande lance da mudança, né? Bom, se eu me dei conta, sinto muito, a partir de agora é outra realidade, Eu né? olho, né? Eu olho. Uhum. Eu Agora eu olho para esse vejo, né? espaço. Isso É aí. bem isso. Essa questão da gente reagir, né? Isso também nos foi ensinado, né? A gente não tem modelo de educação, a gente não tem modelo de educação. Vamos começar daí, né? A gente tem um modelo baseado até em administração, né? Então, Uhum. assim, hierarquias. Então, assim, isso a gente trouxe para a educação, só que ela, infelizmente, não funciona mais, né? Talvez para os nossos pais, para os nossos avós tenha funcionado, só que agora as crianças não funcionam mais nesse esquema. Eles já Uhum. estão muito melhores do que nós, né? Então, Uhum. quando a gente passa a reagir, quando eu passo a ir contra, né? Quando eu reajo, eu luto, eu entro nessa questão do comportamento, eu só estou reforçando esse comportamento, né? Eu só estou Uhum. dizendo que não tem outro jeito, né? Então a criança está ali me desafiando e eu vou lutar com ela, né? Porque Uhum. a última palavra tem que ser a minha, né? Eu sou Uhum. a então, né? Então essas são as reações que a gente diz que é o reagir, né? É quando Uhum. o adulto que também não tem educação emocional, a gente tem que olhar para isso, a gente não tem, né? A gente não adianta a gente esperar que a gente tenha, não, a gente não tem, autocontrole não existe, a gente tem que entender isso para poder entender as reações da Uhum. criança, né? Uhum. A gente pode até Uhum. tentar ter autocontrole, né? Mas na hora prática, se um cara me corta e eu me sinto, né? Eu vou reagir, eu vou reagir, eu não tenho Uhum. autocontrole, né? E a criança, eu não posso esperar isso diferente de uma criança, né? Essa imaturidade emocional também está ali. E quando eu reajo, eu só dou força para esse comportamento. Eu só digo para essa criança que ela tem que lutar também, né? Uhum. Então, se eu começo a agir, se eu começo a transformar minha reação em ação, quando eu começo a olhar para esse comportamento e ver o que eu posso fazer e não o que eu espero que a criança faça, eu começo um pouquinho a mudar o jogo. Eu começo Uhum. a dar o exemplo para essa criança, eu começo a demonstrar aquilo que eu penso, quais são os meus valores, o que eu quero ensinar ou não, né? Então, Uhum. essa questão de reagir, a gente tem que se afastar. Se eu estou pronta para reagir, o que eu tenho que fazer é me afastar. Eu só posso me afastar. Senão, eu só reforço esse comportamento, essas questões de invisibilidade, Uhum. né? Então, a gente tem que sair desse lugar, né, de reação, né? E a gente Tá. tem medo de Uhum. criança e adolescente, né? Aquilo ali é o Uhum. descontrole, é essa pureza, essa imaturidade. A gente tem medo disso. A criança, ela não tem convenção social, ela não sabe ainda manejar essas convenções que o adulto tem, né? Que ainda que o adulto seja imaturo emocionalmente, ele tem as questões sociais que ele se encaixa. Então, ele mantém a bola dele mais baixa, ele consegue se afastar. Uhum. Criança, não, né? Então, quando eu passo para olhar essa criança e começo a agir em prol dela, eu começo a atuar em vez de reagir, a criança também começa a mudar. A criança também começa Uhum. a entender que ela pode fazer diferente, né? Uhum. Que ela não precisa E, só o, reagir. e eu acho que o medo, né, Lia, vê se tu sente assim também, ele tem a ver com esse medo de sair do lugar de autoridade, né? Medo de não saber lidar e daqui a pouco, e agora, né? Não sou eu que mando aqui no pedaço. A gente ouviu muito isso, quem manda aqui sou eu, quem manda no pedaço sou eu, né? E as crianças aí estão cada vez vindo mais nos dizer, nos trazer assim esse recado aí desse novo mundo
que não, o lance é para ser dialogado, é para a gente partilhar experiências, é para a gente pensar junto qual é o caminho, que na verdade ninguém manda em ninguém em lugar nenhum, né? Que tem um ambiente compartilhado ali, né? Então, assim, fala um pouco dessa questão da autoridade, que eu acho que tem muita relação com isso que está dizendo, né? Será que um adulto ali diante dessa situação tem medo de perder a autoridade ou não sabe o limite ali, onde é que passa a ser autoritário, né? Onde é que pode entrar e educar as próprias emoções nessa história aí? A gente cresceu nesse sistema de autoridade, né? Esse sistema de hierarquia, né? Que um manda no outro, né? A gente só soube disso, né? Ninguém veio e disse, não, vamos colaborar, que aí a gente faz junto, né? Na minha casa não era assim, Deu uma fazia trancadinha. apanhar, né? Eu apanhei, a maioria da minha geração apanhou também, né? E agora a gente vem e olha de novo para isso, né? Por que a minha autoridade é baseada no medo, né? Por que a minha autoridade não é baseada no respeito? Porque a autoridade em si ela não é ruim, né? O problema é de onde que ela vem, né? Essa autoridade ela é baseada no respeito, ela é baseada no medo, ela é baseada em fazer parte, né? Porque se a criança sente que faz parte, ela não se incomoda em obedecer a alguém. Ainda que obedecer não seja uma coisa, mas é o que o pai e a mãe querem. Né? Pai e mãe quer que o filho obedeça. Né? Então, assim, essa criança, ela passa a respeitar as autoridades de que maneira? Né? Por que faz com que eu perca a minha autoridade? Né? É eu desrespeitar o meu filho? Porque, assim, o que funciona sendo autoritário? É o medo, né? É o medo. A última palavra é minha. Se você não fizer, você vai apanhar. Você tirou nota baixa e a criança passa a esconder os boletins, né? Então, assim, ela respeita essa autoridade ou ela tem medo dessa autoridade? Né? Que tipo de ser autoritário você quer ser? Né? Na educação parental, a gente fala muito sobre gentileza, né? E autoridade, e firme, né? Então, assim, eu posso ser firme e ser gentil ao mesmo tempo. Né? Eu posso ser gentil com o meu filho e ainda assim não diminuir a minha autoridade. Eu posso falar de maneira gentil e ainda assim defender o meu ponto de vista ou aquilo que ele precisa fazer, né? Então, assim, essa autoridade que a gente conhece com violência, com falas agressivas, com medo, esse modelo ele funciona já, claro que funciona. A criança esconde boletim, a gente mente, a criança quer se vingar. Esses são os resultados que a gente já conhece, porque a gente já passou por isso, né? A gente já foi de castigo, a gente já apanhou, a gente sabe o que a criança pensa, né? Eu lembro do que eu pensava, sabe? Eu lembro de como me sentia. E se eu pudesse ser diferente com a minha filha? E se eu pudesse ser, né? Minha filha não me desrespeita, não me desrespeita a minha autoridade. Ela sabe que o que eu falo é importante, que o que eu falo é pro bem dela. Ainda que discorde, né? Mas a maneira como eu passo a mensagem, ela é de extrema importância. Como que eu vou falar isso? Como que eu vou exercer essa autoridade com gentileza? Que maneiras de falar que valoriza o ato da criança, que valoriza o pertencimento da criança na família, que faz com que ela queira agir junto, né? Agir, não reagir, né? Agir em prol da família, com a família, né? E ainda assim respeitar a minha autoridade, respeitar a minha figura de mãe, né? Que é uma figura potente, né? A gente sabe o poder da presença da mãe ali, né? Mais que isso, é só na violência mesmo. Então, como é que eu quero que essa criança haja, né? É a minha autoridade. De que maneira eu vou exercer essa autoridade, né? Então, existem mil maneiras. Eu posso ser violenta, eu posso ser maluca, xingona, gritona, e eu posso ser gentil também. É a minha escolha, né? De pedir aquilo com tato,
né? Com uma A maneira que a minha filha gente, a gente tem que estar se escutando, né, Lia? Tem que falar e se escutar, né? Escutar e ouvir se a gente gostaria de estar sendo, escutando aquilo de alguém, né? A gente se escuta falando e vê, pisei na no bola, né? workshop, sabe? O professor vai entender porque o professor tem muito essa manha, mas os pais ainda não, que é o tom de voz. Uhum, O professor já tem essa manha, né? O professor já sabe utilizar isso a seu favor. E os pais ainda não, porque a gente ainda se descontrola nesses uhum, momentos de reação. uhum. Então, esse parar para se olhar, ele é fundamental. Para se escutar, ele é fundamental. Porque o tom de voz, ele muda tudo. É verdade. O tom de voz, ele muda toda a presença. É verdade, muda muito a energia. A prof. ali, se eu me escutar, não falo nunca mais. KKKK, para. Prof. Kelly Não, é um mas a amor, tri prof bem-humorada. já tem esse dom. Eu fico impressionada É, com as vozinhas mansas das prof. Eu digo, é aí que eu quero chegar. Eu tenho que treinar muito na frente do espelho. Porque, olha, ainda mais online, essas mulheres conseguem umas coisas assim que eu fico pianinha só observando. É aí que eu quero chegar. Porque o tom da voz, assim, que é faz toda a doce, diferença. é Sim, com certeza. suave, é gentil, é firme. Agora Uhum, nós vamos pegar o caderno. E na online eles vão lá e pegam o caderno. Eu fico é. impressionada. Eu As assim, quando tempo. muitas vezes que eu cheguei em salas de aula que tava aquela bagunça que me chamavam, né? Entro na sala e fico assim parada primeiro. Fico assim. Em geral, ficavam sempre. Ah, não vai falar? Porque eu tava Tá esperando esperando. silêncio para me escutarem, né? Aí eu. O que que está acontecendo, galera? Só naquele tom, assim, já quebrava tudo, né? Tem uma coisa que a Prof. Kelly falou aqui, ó. Uma coisa é com os alunos, outra é com o filho. Boa, Kelly. É assim mesmo, Lia? Por isso que eu falei, Kelly, que os pais têm que aprender na hora do vamos ver. Porque quando estoura a coisa, é quando a gente se regula emocionalmente, que vai naquele tom assim, que a gente estoura na raiva. Então é nesse momento que a gente tem que lembrar da prof que vive no nosso coração, dar um respiro, se afastar. Às vezes a gente tem que se afastar. Não adianta Uhum. resolver na hora. Às vezes não tem como a gente chamar ali a autoridade na hora. A gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que Por dizer, isso, ó, né, Lia, que o movimento ele é nosso, né? A gente vê cada vez mais as crianças sendo trazidas para a gente no consultório, trazida para a psicopedagoga, para a psicóloga, para o médico, pediatra, psiquiatra. E assim, todos nós temos o nosso lugar, né? Mas esse lugar que veio antes da mãe é o lugar que eu acho que, com tudo isso que a gente está falando, medos, dúvidas, não sabe muito bem por onde começar, faz com que falte, na verdade, essa referência para a criança sentir essa segurança, né? Então, o movimento é a gente, é com a gente, né? Então, é, quando eu consigo dizer isso, como a Prof. Kellen está dizendo, se eu me escutar, eu paro de falar. O que tem por trás disso? Qual é a real emoção que tu está encontrando aí? Tá percebendo? É o primeiro passo. É essa autoobservação, se perceber, né? Então, assim, naturalmente, como tu disse, o movimento do adulto vai reverberar na criança. E aí, né, tudo vai acontecendo de um outro modo. Até para a gente falar disso, eu queria voltar um pouquinho no que tu dissesse do reforço da atitude da criança, o reforço daquela emoção negativa, não tão boa, né? Então, assim, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, tá? Para tu poder nos trazer a educação emocional na prática. Então, aquela cena basicona, assim, ó. Tá no restaurante ou tá no supermercado e tu tá com teu filho ali, a criança pequena. E começa um griteiro, porque eu quero esse salgadinho, porque eu quero esse salgadinho, aquela coisa. Aí já começa a mãe se sentir super desconfortável. Já escutei assim relatos, ó, uma vergonha. Me sinto assim, meu Deus, fracassada.
Meu filho é maravilhoso comigo dentro de casa e sai na rua, parece que eu sou uma monstra, burra, que não sei o que fazer. Escutei coisas assim, burra. Então, tipo, de duvidar até da sua própria capacidade de compreender as coisas, né? Então, o que que tu diria para uma mãe numa situação dessas, né? Porque eu sei que a expressão birra, ela é muito criticada aí, né? Dentro da emoção emocional, né? Então, mas ela ainda é muito utilizada na vida aqui do dia a dia da gente com as crianças e alunos, né? O que que tu pode nos trazer aí de luz sobre isso, Lia? Eu gosto desse termo da birra. Eu gosto Aproveita, aproveita. porque eu chamo sempre assim, você conhece alguém que não faz birra? Pode chamar adulto também faz birra, gente. A gente faz birra, Se né? emburra. A gente se emburra com o marido, a gente se emburra no trânsito, não quero falar, sabe? É lógico que as reações são diferentes, né? O choro é a imaturidade, né? No nosso caso, as nossas birras são diferentes, mas ainda assim são birras, né? Não vou falar com você, vou te ignorar, né? No trabalho, né? A gente faz birra. Então a birra ela é natural do ser humano. A gente tem que tirar a birra das costas das crianças, Uhum. né? É normal, é natural do ser humano fazer birra, bater pé, e isso é normal. E aí o que que entra? Normalmente quando a gente está na rua e isso acontece com o filho, o problema não é o filho, é os outros. A gente não quer que os outros vejam aqui, né? Verdade. O problema não é Uhum. a criança chorando. O problema é todo mundo ficar olhando para mim, a criança chorando. Uhum. Esse é o problema, O que os né? outros vão pensar de mim, né? Exatamente. O Uhum. problema não é a birra daqui. A gente Uhum. tem que olhar para isso, né? Essa criança ela quer uma coisa e ela tem uma imaturidade em aceitar o não. O Uhum. que que eu vou fazer? Se os outros me incomodam, então eu tenho que me afastar e afastar essa criança, né? Eu não vou conseguir resolver naquele momento, né? Provavelmente essa criança não vai parar de chorar só porque eu quero, né? Posso dizer que eu vou bater, eu posso até bater, mas isso vai piorar. Ninguém para de chorar tomando uns tapas, né? Isso não Uhum. existe. Né? Então também não adianta eu esperar que ao ser violenta e gritar e exercer a minha criança vai ao contrário, ela vai estourar Uhum. mais ainda, ela vai lutar comigo, né? Ali a Uhum. gente vira um jogo, né? Mas é por causa dos outros que tá virando esse jogo, entende? Uhum. Então, o que eu, como educadora parental, olho para isso? Uhum. Acolha essa criança. Você não precisa dar o salgadinho. Mas você tem que entender que ela ficou muito triste, porque ela não vai ganhar o salgadinho. Uhum. E é um direito dela ficar triste. E chorar, e berrar, e fazer a birra dela. Ela tem esse direito, né? É saudável para ela fazer isso, né? Não quer dizer que Uhum. eu tenha que dar o salgadinho. Toma, para de chorar. Que é o que muito acontece, né? Uhum. Acontece por quê? Porque eu quero tirar os olhos dos outros dali de si, Uhum. né? E aí eu Então, acabo tendo. Nelia, a ideia seria vivenciar aquela empatia com o teu filho, né? Meu filho tá ali se debatendo porque quer aquilo. Então bom, ele quer o salgadinho. Então, como que eu vou dizer para ele, ensinar para ele que nesse momento não dá, não é legal e que talvez depois a gente possa conversar melhor, porque nesse momento não vai sair diálogo, né? Então, é na verdade acolher, tentar entender o sentimento dele. Você pode dar uma breve explicação, né? A mãe Uhum, sente muito, a mãe entende que você está muito chateado com isso, mas hoje, uhum, infelizmente, não vai acontecer. Hoje isso uhum, você não vai nesse lugar, você não vai ganhar isso, uhum, né? Mas uhum, você tem todo o direito de ficar chateado, você queria muito, né? Que pena, hoje não uhum, vai dar. Então, assim, a gente valida aquele sentimento que ele não uhum, de rejeição, né? Que ele tá sentindo ali que ele não vai ter, né? Pô, quando você uhum, quer muito uma coisa e você não pode, você também fica chateado. uhum, Obviamente que eu no auge dos meus 35, às vezes
não choro, mas Uhum. às vezes eu choro de frustração também, né? Aham. Então, assim, só esteja ali, sabe? Uhum. Ignora as pessoas, ignora. E, e, Quem tem e- filho vai olhar e vai entender. E quem não tem, não adianta explicar, gente. Não vai ter Uhum. empatia com aquilo ali. Então foca no seu Uhum. filho, os outros que se danem, entende? É Uhum. muito isso, Uhum. da gente largar um pouco de mão o que eu espero, o que os outros esperam da gente, e olhar o que está Uhum. acontecendo, né? Não, Olhar e olha para a necessidade daquela criança. quantas lições tu ensina para o teu filho fazendo, né, fazendo esse alinhavo todo aí, né? E aí tem muitos profs aqui com os alunos também, porque isso acontece também, especialmente nesse início do ano que eu falo aí, quando chega e não é o lugar que ele quer estar. Então isso Não. serve para todos que têm contato com a criança, a avó que cuida do seu netinho, né? A vizinha que ficou uma hora ali com o filho da vizinha. Então assim, Vou contar olha, uma olha. coisa que aconteceu com a minha filha Uhum. e que marcou muito ela no colégio, que quando ela caiu, a prof disse assim, ela chorou e a prof disse assim, não foi nada. Ela disse, mãe, como que não foi nada, mãe? Porque não foi ela. E eu digo exatamente, Ai, não foi tadinha. nada, porque não foi com ela. Entende? Então, tipo assim, para de chorar, não foi nada. Então a gente faz isso no piloto automático. Eu não culpo essa professora, eu também faço isso. Ai, não foi nada, não precisa chorar, sabe? Aí ela olha pra mim, mas eu não posso nem chorar. Eu digo, não, claro que pode chorar, quer um abraço, sabe? E a gente entra de novo nesse lugar assim de porque o piloto automático ele disse, não foi nada, não precisa chorar, daqui a pouco a tua mãe tá chegando, sabe? A gente diminui esses sentimentos, a gente diminui isso na criança, sabe? E eles ficam assim, tipo, Claro. Não, ih, não foi nada. Não, Lia, e por trás disso, né? Isso tá assim, como a gente foi, quantas coisas a gente escutou assim, e por isso muitas vezes hoje a gente não tá conseguindo lidar com essas emoções, porque elas foram assim colocadas debaixo do tapete. Foi dito isso pra gente. Foi dito isso pra essa professora. Ai, não foi nada. Ai, vai chorar. Ai, tu é só criança. Ai, pra que chorar? Nem tem boleto pra pagar, o que a gente mais Não escuta hoje. precisa chorar, né? Como se a gente só Uhum, chorasse quando precisasse, né? Tipo, uhum, isso é uma coisa é, completamente sem controle, né? Que uhum, dificuldade que a gente tem de acolher isso, né? Então, uhum, essa birra, a gente tem dificuldade de acolher essa, uhum, essa criança, sabe? E às vezes eles só querem que a gente esteja ali. E, gente, quando a gente vai contra as pessoas, vocês não têm ideia do sentimento e da sensação da criança quando você a prioriza. Quando você uhum, deixa de lado os outros, porque a influência dos outros ela é muito forte na maternidade, não sei se como profissional, mas na maternidade a influência dos outros ela é muito, muito forte, uhum, né? Principalmente a uhum, questão de mulheres, da família, das questões que vêm antes de nós. Então, quando a criança vê que você priorizou ela, que você não deu bola para aquele monte, a criança se sente assim, no pertencimento, sabe? Você ensina uhum, que ela é a importância e aquilo valoriza o seu filho, aquilo abre uma porta, né, uhum. de conexão com De essa criança, conexão. sabe? Uhum, Porque uhum. ali gera uma vida de portas abertas, né? Que E depois aí talvez vem a até, adolescência. e até tu trazendo isso, talvez até esse exemplo aí do momento que a criança está fazendo esse furdunço aí, né? Talvez por trás, na verdade, esteja essa necessidade não atendida aí de uma atenção, de ser priorizada, de ser escutada. Então, né, faz esse A gente diz movimento que a aí. birra é sempre a Uhum, ponta do iceberg, né? Ela é uhum, sempre aquilo que aparece. Mas que lá aham, embaixo existe um mundo de sentimentos e sensações ainda em uhum, experimentações, porque as crianças estão experimentando sentimentos, né? uhum, Ao contrário de nós que a gente já domina e analisa, e a gente tem mais maturidade de olhar, e ainda é difícil, né? Aos uhum, 35, para mim, é muito difícil, né? Então, assim,
quando a criança analisa esse sentimento, essa sensação, ela não tem essa pegada que a gente tem. Uhum. Ela não tem essa Uhum. análise de vou me acalmar. Então, isso precisa ser ensinado. E para isso Uhum. ser ensinado, primeiro o adulto tem que aprender, né? Então, é exatamente isso, assim, essa Uhum. valorização desses sentimentos, dessa sensação. Sim. Uhum. A Kelly está agradecendo aqui, adorou o papo, vai ter que sair para dar uma aula. Para dar aula pode, Kelly, aí é Uau! bom. Obrigada pelas reflexões, tu contribuiu muito também, tá? Conta com a gente aí, que legal. Mas para tu ver, Lia, já estamos aqui há mais de 45 minutos falando, viu? Ah, é Meu bom papo, Deus! né? Ai, ai. Então, olha só, já que a gente está já caminhando para o final aí, né? Fala um pouquinho para a galera o que, que é exatamente essa educação parental, explica um pouco isso, que tipo de trabalho tu faz, tu desenvolve, né? Então, assim, até como um caminho aí para quem está nos ouvindo, daqui a pouco está pensando assim, a partir de agora eu quero tentar fazer diferente, né? Por onde essa pessoa pode começar? É exatamente esse o ponto da educação parental. A gente trabalha com os pais, né? A gente traz essa nova visão para os pais, né? A gente brinca que as crianças elas nunca vão mudar, elas vão fazer birras eternas até os 45, 60, 70, 80, 100 anos. As nossas crianças sempre farão birras, né? Uhum, Então é um convite para os pais olharem para si, né? Olharem para a maneira como foram educados, para a maneira como foram silenciados ou a maneira como foram valorizados dentro da sua família. E para quem quer fazer diferente, a gente tem que estudar. A boa uhum, notícia é essa: tem que estudar para ser pai e mãe também. uhum, Eu confio muito na intuição de ser pai e de ser mãe. Eu vou muito por esse lado intuitivo, mas só ele não basta. Só ele traz muitas das nossas memórias de infância e a gente acaba uhum. atuando no piloto automático. E quando eu passo a estudar para ser pai, para ser mãe, não quer dizer ensinar a dormir, não quer dizer ensinar a fazer xixi, não é isso. Uhum, É aprender a olhar para essa criança, né? A entender que além da superfície existe ali um ser humano completo já, né? A gente tem mania de dizer que eles são mini adultos, que eles são folhas em branco, que na verdade eles são ali uns seres completos tentando lidar com o que eles têm naquele momento. Então, a educação parental ela é um chamado para os pais a uhum, se olharem e aprenderem a fazer diferente. Então, a gente uhum, ensina como ser firme, sendo gentil, sem perder a autoridade, que é feita e dada com a educação, né? É pela educação, não pelo medo. A gente ensina tom de voz, a gente ensina frases específicas, a gente ensina mil dicas, mil maneiras de lidar com esse dia a dia da criança, mas sempre olhando para si, né? É um chamado, uhum, né? É um chamado de estudo interno. Existe ali uma uhum, reforma íntima da educação parental, existe muita transformação, exige, uhum. né, que a gente se observe, que a gente se perceba. Então, é um trabalho muito especial, assim, eu tenho muito amor por esse caminho que transformou muita coisa na minha vida, transformou de adulta mesmo, Que não só com a minha lindo. filha, mas como adulta, né? A maneira como eu me expresso, a maneira como eu falo, a maneira como eu me posiciono, é bem diferente diante da educação parental, diante de eu aprender a disciplina positiva e a trabalhar com isso. Então, esse é o Uhum. chamado da educação, né? Que a gente transforme os pais primeiro, né? As crianças vão ser o nosso reflexo. Aham, isso aí. Que lindo, Lia. A galera tá vendo que tem um focinho aparecendo de vez em quando aqui. Tem meu cachorrinho do lado aqui, o Elvis. Tem um rabo aqui de vez em quando. Coisa linda. Tá na companhia, a coisa mais Oh, maravilhosa. ai, meu amorzinho. Então, Lia, olha só. Enquanto os meus convidados estão falando aí, eu sempre vou fazendo minhas anotações aqui para pegar as chaves, né? Então, olha só. Então, já que a gente está finalizando,
Ó, querida Lid, Fábio, querida, muito boa essa conversa. Que bom, Lid, gratidão. Muito bom Bom, mesmo, né? Então, olha só, o que que eu peguei de chaves aqui, Lia? Vê se eu tô no caminho aqui. Então, uma das coisas que eu achei muito importante tu dizer é ser firme, sendo gentil também. Acho que esse é uma grande chave que tu traz. A outra é se dar conta dessa pergunta aí. Como eu trato as outras crianças? Eu quero muito que o meu filho seja assim tratado, eu quero tratar meu filho assim, mas como que eu sou com as outras, né? Isso é muito legal e eu fiquei muito feliz de quando tu perguntou isso, de eu me lembrar como que eu ajo, porque sempre que eu entro no ambiente eu cumprimento todo mundo, inclusive as crianças, né? Com quem eu adoro conversar mais, na verdade, né? Eu me sento com ai, as eu crianças. também. Eu confesso que sou aquelas que só dou oi para as crianças, eu tenho que me policiar para dar para os pais. Sim, adoro, né? Porque assim, cá entre nós, o papo de criança é muito mais legal às vezes, né? Então, gosto mais de papo Bem com as mais crianças. divertido. Então, achei isso fantástico, porque é um grande termômetro, né? Então, assim, o que que eu tô ressoando? Ah, eu quero que tratar meu filho assim, meu aluno assim, mas eu trato os outros que estão longe de mim como se fossem invisíveis. Achei bárbara essa tua pergunta aí. Isso também, a criança precisa se sentir pertencente. Ela tem que fazer parte. Então, todos esses movimentos que às vezes nos deixam sem saber por onde fazer, por onde começar, como resolver a situação, talvez nem aconteçam, né? Porque daí ela já vai estar inserida nesse contexto aí. Achei muito legal. Isso em casa e em sala de aula também, viu? Em sala de Uhum. aula, o desenvolvimento da criança que se sente pertencente àquele grupo, que faz parte daquela sala, é transformador. Ah, com certeza, lindo isso. Outra questão, quando a gente falou da birra, né? Quanto que eu me preocupo com os outros? Daqui a pouco eu paro de colocar o foco na criança e vou trazendo todas as emoções mais pesadas e negativas, porque eu estou só olhando para os outros, e aí vai só piorando a situação, porque ela vai vendo que não é prioridade. Adorei essa dica aí. A outra questão, né, eu acho que é um dos pilares da educação emocional, né, e da educação parental, demonstrar empatia pelo sentimento da criança, pela emoção e validar essa emoção, né? Dizer, eu te entendo, entendo que tu não tá curtindo isso, entendo que tu tá com raiva, que não vai ganhar o salgadinho, mas hoje não vai ganhar mesmo. É porque você tem direito de se sentir assim. Tá tudo Uhum, bem se sentir assim, muito mas não é lindo. porque você se sente assim que vai Uhum, mudar. uhum, show de bola. E, né, ser mãe e pai não é só intuitivo, tem que estudar, né? Isso também eu acho que é muito importante. A gente, na verdade, vive séculos escutando isso, né? Toda mulher nasceu para ser mãe, tá dentro dela todos os ensinamentos, pai é pai, tem que ser o provedor, vai trabalhar. Tipo, tá na hora de refletir sobre todas essas verdades que não são tão verdadeiras assim, né? E a Não gente cabe mais acaba. na nossa realidade, né? Uhum, Não cabe mais. uhum. Não cabe mais. É isso Acho que aí. quando o pai parou de ser essa referência de autoridade, né? Que a mãe assumiu o lar, né? As mães são a maioria que assumiu o lar, né? Uhum, Então aí já quebrou esse padrão. Não cabe mais uhum. Isso essas aí. questões fixas, né? Ai, que coisa linda, né? Ele é coisa mais boa. Eu Ai, gente, amei. aproveitem. Coisa linda. Então, assim, se vocês, quem tá aí vendo agora ou vai ver depois e quer dar esse recomeço dentro de si, né? Busca ajuda, né? É bonito pedir ajuda. Tu ensina teu filho quando tu pede ajuda, quando tu diz, a mãe agora tá conversando com a psicóloga. Tu tá ensinando ele. Agora a mãe tem um encontro com a Lia. O que que é a Lia? Quem é a Lia, mãe? A Lia vai ensinar a mãe a agir melhor contigo. Ah, tá. Então olha que importante que ele é, né? Ah, não, hoje eu tô com a Fábio aqui. Hoje a Fábio eu tô conversando com a Fábio sobre o teu processo de aprendizagem aí. Ah, sobre Ensinar mim. autocuidado, né, Fábio? Ensinar Uhum, isso aí. autocuidado para criança, Uhum, ensinar essas percepções, ensinar que é importante estudar mesmo depois de adulto, né? Minha filha adora me visitando. Tem aula, mãe? Ela acha o máximo que eu, velha, tem aula, né? Ela acha incrível.
Então, Isso assim, eles aí. se sentem em conexão com a gente, né? Uhum. É bem A gente importante. é, como eu digo, a gente é sempre aprendiz, né? Quando a gente não se sentir mais assim, não tem mais sentido estar vivo, né? Aí a gente aprendeu tudo, né? Virou missionário. Então a gente está sempre aprendendo aí, né? Então, galera, antes da gente terminar o nosso papo, quero lembrar todo mundo, aproveitando que o Elvis estava aqui trazendo o focinho e o rabinho aqui durante, né? Que eu também sou vinculada a um projeto, né, da causa animal aí, que é o projeto Anjos do Parque, aqui de Canoas. Então, hoje até nem tô com o guia aqui para mostrar, porque eu tô em outro ambiente, porque a internet está muito ruim lá na minha sala e não trouxe. Mas tem esse guia de aves, depois eu vou postar aí de novo nas redes sociais. Quem doar alguma coisa de ração ganha um guia de aves do nosso parceiro Marcelo Bandeira, que é um fotógrafo e biólogo. E encontre a sua causa também. Os filhos e alunos estão nos vendo e querem essas referências também, né? Então, como que a gente pode contribuir para o mundo? Então, quem puder, quiser ajudar de alguma forma, entre em contato comigo, tem o direct, os comentários, tem o link na bio, tá? E também, assim, estamos aí. Ah, outra coisa importante, toda sessão que eu faço, seja de psicopedagogia, constelação ou reiki, sempre um valor vai destinado para esse trabalho do projeto também, tá? E por hoje é isso, né, Lia? Quero te agradecer demais, né? Essas Ai, obrigada cirandas, pelo convite, adorei. que Eu bom, é adoro bom demais falar. conversar, né? Isso aí, vamos fazer mais. Quando quiser, a gente faz de novo, porque papo que não Vamos, falta, eu assunto adorei. tem para sempre, né? É Então, verdade. assim, quero te desejar muita felicidade, né? Que tu cada vez mais encontre Obrigada. amor e saúde com os teus filhos, com teu marido, com a tua casa cheia de plantas, que eu acho linda. Galera, acompanhem a Lia, vão seguir aí a Lia nas redes sociais também e vamos se ajudar. O bem tem que voar, tem que chegar É verdade. informação para todo mundo, né? E tem que começar pela Vamos fazer. gente, né? Vamos parar Obrigada. de botar Eu esse peso nas sei. crianças, né? Que bom. Então, galera, vamos fechar essa roda, né? Vamos lembrar que a gente está em círculo aí, se olhando de mãos dadas, e de mãos dadas juntos fica bem melhor, né? Lia, querida, um beijo no coração, fica com Obrigada, Deus, com a meu bem. Muito espiritualidade. obrigada. Fiquem bem. Se cuidem. Beijo. Isso, se cuidem, máscara sempre. Coisa linda, adorei. Lá vem o Elvis com o rabinho de novo.